Existe alguma possibilidade de algum dono de algum grande empresário, um dono de fábrica, ter conquistado aquele lugar ali e a dinâmica dele tá dando oportunidade para pessoas ganharem dinheiro exista? Ou é sempre um cara que tá explorando alguém de uma forma ruim, que tá alienando o trabalho? Existe alguma forma do cara conseguir ter uma fábrica grande, que ele investiu a grana, tomou riscos e ele tá dando oportunidade e não explorando? Isso você tá falando do capitalismo. Então, primeiro, nós marxistas não fazemos juízo de valor de nada. Então todas as vezes que falam Marx não gostava de tal coisa, o Marx ele não gosta nem desgosta de nada. Ele não usa adjetivos. Não faz parte da análise dele. E ele mesmo fala, a gente não espera que o burguês seja bom, mal, feio, bonito, chato ou legal. Isso não tá na nossa análise. A questão é, primeiro de tudo, o burguês ele não gera emprego. O burguês não gera emprego. O que gera emprego é a demanda. O burguês não gera emprego porque se ele fosse pro deserto do Saara fazer uma fábrica, ele não conseguiria. Porque não tem demanda no deserto do Saara. Então o que cria o emprego é a demanda. Só existe o emprego se existe demanda. E essa demanda pode ser aferida de outras maneiras que não a propriedade privada. Em primeiro lugar, né? O que o burguês faz? Ele cerca o emprego. Então existe a demanda e a única maneira de atender essa demanda é vendendo a sua força de trabalho para a burguesia, que detém os meios de produção para atender essa demanda. Essa é a nossa análise da realidade. E a questão é, em não se fazendo um juízo moral, quando a gente fala em exploração, a gente está descrevendo uma dinâmica do trabalho. Uhum. Então, no trabalho assalariado, existe sim a extração de valor criado pelo trabalhador por parte de alguém. Mas, Ian, não existia trabalho assalariado na União Soviética? Sim. Existia extração de valor por parte do trabalho das pessoas na União Soviética? Sim. Só que a questão é, porque esse valor era gerenciado pelo Estado, e porque esse Estado era um Estado proletário, geralmente esse valor retornava para os trabalhadores na forma de entretenimento, educação, saúde, serviços, infraestrutura, moradia. Então, a questão é no que diz respeito à dinâmica do capitalismo, por que o burguês não pode beneficiar mais os trabalhadores? Porque o próprio burguês está submisso à dinâmica do capital. Existe uma dinâmica econômica que não depende da vontade do burguês. Os burgueses, eles agem de acordo com as necessidades da nossa economia, do modo de produção capitalista. E o que eu quero dizer com isso? No capitalismo, o capital, que não é dinheiro, capital é um recurso que é capaz de gerar mais recursos. Ele está em constante expansão. Ele sempre se expande. Ele nunca freia. Ele age numa lógica de lucro sobre lucro. Essa lógica, ela está aquém da vontade do burguês. O burguês não consegue acessar a essa lógica. E não existe nenhuma dinâmica de capitalismo, né, no qual o burguês fala assim, não, tudo bem, eu tenho uma fábrica aqui de sapatos, eu produzi o suficiente, vou me aposentar nas Ilhas Maurício e ficar tirando onda. Isso não existe. Até porque a própria lógica do capital, ela é muito alienígena pra gente, porque a gente trabalha sob uma outra lógica. Nós vendemos a nossa força de trabalho para ter recursos para atender às nossas necessidades. A burguesia não faz isso, o capital não faz isso. Se emprega o capital para se ter retorno, para empregar mais capital, para se ter mais retorno, para empregar mais capital. É uma lógica circular de expansão eterna. Os capitalistas não têm bilhões e bilhões em patrimônio para gastar esses bilhões. Até porque existe um choque na realidade com isso. Você não consegue gastar esses recursos. E por quê? Porque isso faz parte da própria lógica interna do capital. Se um determinado burguês não atender a essa lógica de maximizar a extração de valor para valorizar o seu próprio capital, outro vai fazer. E se esse não fizer, outro vai fazer. Esse tipo de dinâmica ela é sempre ocupada. Porque é a maneira como a gente produz na nossa sociedade. Baseado na lógica de propriedade privada e de constante expansão infinita do capital. Então não depende muito da vontade de ninguém. Da mesma maneira, esse argumento serve para o socialismo. Não depende da vontade das pessoas. A questão é cercear a capacidade das pessoas de poderem explorar o trabalho alheio. Como? A pedra angular do capitalismo é a propriedade privada. Uma vez que se abole a propriedade privada dos meios de produção, para repetir, né? Não é mais possível alguém
controlar o trabalho alheio e explorar o trabalho alheio com a mesma lógica. Não depende da vontade, depende da capacidade que as pessoas têm para isso. E quem garante a propriedade privada? O Estado. Por isso que a própria ideia de anarcocapitalismo pra gente é uma ideia nonsense no próprio nome. Não existe capitalismo sem propriedade privada e não existe propriedade privada sem Estado. Quem garante a propriedade privada é o Estado, é o aparato estatal. Como? O que garante que você tem um latifúndio gigantesco do tamanho de um estado do Brasil? Não é você. Não são suas próprias forças. Se você tem um latifúndio imenso, você não vai pegar a sua espingarda de sal e ficar na fronteira protegendo de invasores. Quem que protege de invasores? O Estado. Quando tem alguma ocupação de terras improdutivas, quem que vai tirar? É o próprio burguês? É o próprio dono da terra? Não, é o Estado. Quem garante a permanência e a manutenção da propriedade privada é o Estado. E uma vez que esse Estado é destruído e reconstruído para representar quem trabalha, esse tipo de demanda por propriedade não é mais atendido. Não depende de caráter, não depende de índole. Depende de possibilidade, de capacidade.